Glória a Deus. Põe a mão sobre a folha, vamos orar, pedindo ao Senhor que venha falar conosco através da palavra dele. Feche os teus olhos, diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração, é o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus que credes, amém? Queridos, hoje o estudo é um estudo muito forte, porque a Bíblia diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas o principal conhecimento que as pessoas não têm é de quem? De Deus. De quem é Deus, como Deus é, como Deus trabalha, como Deus age. Então a falta de conhecimento de Deus faz as pessoas perecerem. Quantas pessoas estão na igreja e não conhecem a Deus? E esse estudo, ele não vai trazer a totalidade do conhecimento de Deus, mas a gente já vai começar a se aprofundar nesse assunto, amém? O missionário Dalvan, ele está com o microfone, e aí ele vai estar passando em algumas mesas, e você vai ter a oportunidade de estar comentando. Esse estudo aqui é um estudo que a gente vai hoje mais argumentar do que escrever, propriamente aí quase não tem perguntas, tem mais a questão da opinião. E eu vou pedir ele já para poder ver com algum dos irmãos que vai estar respondendo essa primeira questão. Então está aqui o estudo sobre a doutrina de quem? De Deus. Doutrina está falando do conhecimento de Deus. Então o que vai ser estudado é um estudo sistemático sobre Deus. E nós vamos ver aqui nesse início aqui sobre a revelação de Deus. Já viu alguém, missionário? Pega qualquer um dos irmãos aí, que a gente já vai para a primeira aqui. A revelação de Deus, como Deus se revela. O pastor Genisvaldo vai responder para nós aí. Então aqui nós vamos ver em Salmos 19, abre a sua Bíblia aí, Salmo 19, toda a igreja, abre aí Salmo 19, o pastor Genisvaldo vai ler do verso 1 ao 4, Salmo 19, sobre a revelação de Deus na natureza. Tem como ver Deus na natureza? Vamos ver aqui o que a Bíblia diz. Salmo 19, nós vamos ler o verso 1 ao 4. Pode. Está ligado o microfone? Liga embaixo, ajuda aí. Glória a Deus. O verso 1 ao 4. 19, o verso 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, e o outro dia, uma noite, mostra sabedoria, e a outra noite não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz, e a sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol. Só até aí. Pastor, nós estamos vendo aqui a revelação de Deus. Deus se revela. E nós vimos aqui que Deus se revela pela natureza. Eu queria que o senhor falasse aí, a Bíblia nos mostra como que Deus se revela na natureza, como que a gente pode ver Deus na natureza, o que que a gente pode interpretar, o que que o senhor entende desse versículo que fala da revelação de Deus através da natureza. Aqui fala sobre a sua criação, né? Exato. Então, aqui diz a forma que Deus fala com cada um, né? Declara ao dia, à noite. Nós sabemos pela o que a Bíblia está dizendo, né? A linguagem fala onde não há, e sem ouça a sua voz. Então, Deus se expressa através da sua criação, que Ele criou, né? Aí nós entendemos, sabemos a revelação de quem é o nosso Deus, né? Eu acredito assim. Isso mesmo. Vocês já viram que quando você vai na natureza assim, você fala assim: Deus é bom. Você já lembra de Deus, é ou não é?
Você olha para o céu assim, você fala, meu Deus, como o Senhor é grande, que a gente já começa a ver a imensidão do céu. A Bíblia diz que a natureza revela o que? A glória de Deus. A natureza é Deus? Sim ou não? A natureza é Deus? Não, a natureza não é Deus, a natureza revela. Quando as pessoas olham para a natureza, elas conseguem entender que existe um Deus poderoso, elas conseguem entender que existe um Deus criador dos céus e da terra. Então a Bíblia diz que a natureza revela a glória de Deus. Eu vou pedir o obreiro disso para entregar ali para a evangelista Carmelita. Entrega ali para mim, Edilson, por favor. Carmelita, para a irmã Carmelita que chegou ali. Então nós vimos aqui no Salmo que Deus se revela por meio da... Então o índio que nunca ouviu falar de Deus, como é que ele vai conhecer Deus? Por meio da... A Bíblia diz, os céus declaram a glória de Deus. Não tem esse negócio da pessoa, nunca foi um pastor pregar para mim, eu estava lá no meio do mato, quem é que estava pregando para ele? A natureza, falando de um Deus poderoso e criador. Amém? Forte, não é? Deus se revela. Não tem para onde correr não, irmão, Deus está se revelando. Israel, vamos ver Israel. Outro irmão, o missionário Dalvan. Fica atento aí, o obreiro Marcelo. Neemias 9:13 e Romanos 3, do 1 ao 12, Marcelo. Você quer que eu leia Neemias para você? Você abriu, foi em Romanos, foi? Foi Romanos. Você vai abrir Neemias? Essas folhas aqui? Isso, Neemias 9:3. Antes de Salmos aí, Jó, você volta Jó, Salmos, você vai encontrar Neemias. Neemias quanto? 9:13. 13. Isso. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, eles deste juízo retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Foi quando Deus falou com o povo de Israel, dando a eles os mandamentos. Agora abre em Romanos, abra todos comigo também, querido. Romanos 3, 1 e o 2. Você passa Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. A gente só consegue compreender assim, estudando a palavra de Deus. E hoje está bem resumido, mas já vai dar um entendimento para você. Romanos 3, do 1 ao 2. Do 1 ao 2. 1 ao 2? Qual é, pois, a vantagem do judeu, o qual a utilidade da circuncisão? Muitas sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. O 3 agora. É daí... Não, é só até o 2 mesmo, tá certo. Marcelo, Deus se revela, nós vimos, irmãos, através da natureza. E Deus, nós vimos aqui que Deus se revela mediante o povo de Israel. Nós vimos aqui que Deus deu a eles os mandamentos que eles deveriam obedecer, se revelou a eles como Deus, criador de todas as coisas. E nós vimos aqui que Paulo falou, qual é a vantagem de ser judeu? Será que tem alguma vantagem ser judeu? Aí Paulo diz, tem sim, porque primeiro foi confiada a eles a palavra de Deus, eles receberam primeiro a palavra de Deus. Então, como é que Deus se revelou, Marcelo? Como é que a gente pode olhar para o povo de Israel e ver a revelação de Deus? E que lá falou que Deus, no Monte Sinai, né? No Monte Sinai Deus revelou ali para o povo
mostrando os sinais que ele está fazendo ali no Monte Sinai para as pessoas, para ele crer em Deus, nos sinais. O povo de Israel crê em Deus. Para crer em Deus. Isso. E é interessante por quê? Porque o povo de Israel foi o povo escolhido por quem? Por Deus, para que através desse povo o mundo todo conhecesse a Deus. Mas infelizmente eles rejeitaram o Messias, Jesus Cristo. A Bíblia diz: e a luz veio para os seus, e os seus o rejeitaram. E hoje quem tem o papel de anunciar esse Deus somos nós. Então eles primeiro conheceram a Deus, eles primeiro tiveram a revelação de Deus, eles têm esse papel de revelar a Deus. Então quando nós olhamos para o povo de Israel, nós vemos que a revelação primeiro chegou a eles e depois a nós, amém? Então Deus se revelou ao povo de Israel. Vamos para o próximo. Isso, vamos para o outro lado aqui. Nós vamos ver aqui a revelação através do homem. Nós vamos abrir aí, abre todo mundo aí em Romanos, já está em Romanos, né? Romanos 1, o 19 e o 20. A ovelha Josélia? Então pronto. Romanos. Como que a gente pode ver a revelação de Deus através do homem? Romanos 1, 19 ao 20. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre ele, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Até o 20, né? Meu Deus. Então, como é que a gente pode ver assim, ovelha Josélia, hoje, a gente olhando para as pessoas, como é que eu posso ter a revelação de Deus? Quando você vê uma criança, teve um homem que disse assim, do filho dele, a mulher dele disse assim: olha que menino bonito que Deus te deu. Ele disse: Deus? Eu que fiz, negócio de Deus. Então, ele não conseguiu ver Deus. Porque assim, a gente sabe que tudo depende de Deus, tudo foi Deus que fez, né? E sem Ele a gente não pode fazer nada. Então, assim, tudo que a gente somos, a gente é Deus em nossa vida, né? Principalmente quando a gente busca a presença dEle, busca o Espírito Santo, que tem gente que a gente olha de longe e você já vê, não, aquele dali é de Deus. Porque ele está buscando e a gente vê a presença de Deus naquela pessoa, não é? Então Deus se revela a nós quando a gente busca e dá lugar a Ele. Em tudo a gente vê a presença de Deus, né? Através da natureza, igual falou aí. Eu tenho uma velhinha que vai para a roça comigo e eu acho interessante que ela conhece as estações assim, tudo pela natureza. Se tal planta floresce, vai ser inverno bom e tudo. E eu tenho aprendido muito com ela. Eu fico assim maravilhada pelo fato dela não ter estudado, não ter essa tecnologia da internet, mas ela, assim, através da natureza, ela foi tendo essa sabedoria de saber as coisas, né? Através de uma planta, de uma coisa, Deus se revelando ela através da natureza, né? E ela fala que é como é que ela diz, meu Deus do céu? Eu esqueci agora, tem um nominho que ela fala lá, que as profecias da natureza. Não, então é assim, ela tem 96 anos, mas Deus fala com ela através da natureza, né? Exato. E assim, através das crianças, de tudo, é Deus. Porque se você olhar para uma pessoa, como é que uma pessoa vem ao mundo? Se não for Deus, a gente para analisar a gente assim, e você olha assim, puxa, foi Deus quem me criou. Quem criou a gente? Deus. Então você olha para uma pessoa, você tem que começar a entender. Ainda que é tão comum ver gente, mas gente foi criada por... A gente só existe por causa de quem? De Deus. Se Deus não tivesse criado o homem, a gente existia? Não tinha como. Vamos ver na Bíblia. Então quem vai responder essa? A irmã Ednélia. Vamos ver como é que Deus se revela na Bíblia. Isaías 6, o verso 1. Isaías, livro do profeta Isaías, depois de Salmos. Eclesiastes, Cânticos, Isaías.
Isaías 6. Isaías 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Agora nós vamos para Jeremias 31:3, livro do profeta Jeremias. Mais à frente, Jeremias. Passa Isaías aí. 31:3. Capítulo 31, verso 3. Capítulo 31, versículo 3 de Jeremias. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. É só o 3? É porque tem muitos outros versículos, né? Mas a gente procurou focar só em 2 para não ficar extenso. Mas assim, olhando para a Bíblia, como é que a gente vê Deus se revelando, irmã Edinélia? Em Isaías, né, diz que Deus está assentado no alto e sublime trono. E em palavras anteriores aí fala que Ele foi quem nos escolheu, né? A palavra do Senhor revela que Deus escolheu nos amar. Então é Ele que se mostra para nós, devido a gente dar espaço para Deus se revelar para cada um de nós, né? Com a sua majestade, sua grandeza. Então o que eu entendo de o caráter de Deus na revelação da Bíblia, Ele é o Deus Todo-Poderoso, como em muitos versículos fala que Ele é o Eu Sou, simplesmente, né? É o nosso Deus. E uma pessoa que não tem um pastor, suponhamos, ela não tem ninguém para explicar ela, mas ela acha uma Bíblia. Tem como Deus se revelar através da Bíblia para ela? Tem. A Bíblia por si só, né? O Espírito Santo revela a pessoa. Claro que quando a gente tem um pastor, quando a gente vem à igreja, quando a gente tem uns irmãos, quando a gente está em campanha, a gente aprende mais, né? Exato. Porque a gente está buscando mais. Quanto mais a gente busca, mais Deus vai se mostrando para a gente. Mas isso não quer dizer que se uma pessoa não tiver essa oportunidade, não vai ter o conhecimento, sendo que ele tem a palavra. Tem a palavra, exatamente. Então nós vemos que, e o que é pregado na igreja é o quê? É a palavra de Deus, de um Deus que se revela a nós. Isaías, nós vimos que Deus se revelou a ele através de uma visão. Jeremias aqui, o Senhor falando com ele. E se você for ver na Bíblia, você vai ver Deus se revelando através da sua palavra. E para finalizar aqui essa parte da revelação de Deus, nós vamos ver em Cristo. Nós vamos ver aqui Deus se revelando através de Cristo. A obreira Less, 2 Coríntios 4:4. Vamos lá para o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Depois de Romanos, você vai encontrar 1 Coríntios, 2 Coríntios. 2 Coríntios 4:4. Vamos ver como é que Deus se revela. E agora, depois desse estudo, quando você chegar na natureza, você vai ver Deus. Quando você olhar para o céu, você vai ver Deus. Quando você olhar para as pessoas, você vai ver Deus. Quando você olhar para a Bíblia, você vai ver Deus. 4:4. Vamos lá, Obreles. Aqui em 2 Coríntios 4:4 está falando assim: nós quais Deus deste século. Só um minuto. Tá vendo que esse Deus aí é com D minúsculo? Não é o Deus criador dos céus e da terra. Está falando do diabo aí. Uhum. Pode continuar. Por isso que eu dei uma paradinha. Deus minúsculo. Deus desse século cegou os entendimentos dos inséculos, para que lhe não resplandece a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A imagem de Deus. E em Filipenses 1:13 ao 15. Filipenses, mais na frente aí, vai passar Gálatas, Efésios, depois de Efésios vem Filipenses. Vamos lá, todo mundo abriu?
Do 1 ao 13 ao 15. Bispo, eu não trouxe Bíblia, mas tem no celular. Pode acompanhar no celular. De 1 a 13 fala assim: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a e guarda pretorianas e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, usam a falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Aqui está onde? Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Tá. Aqui a Bíblia está nos mostrando sobre a questão da revelação de Deus através de Cristo. Como é que a gente pode, assim, obreiro Alessio, explicar? Porque olha o que o versículo lá que a gente leu aqui em Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século, o diabo cegou o quê? O entendimento. Para que as pessoas, olhando a Cristo, elas não vejam a quem? A Deus. A Deus, porque assim, tipo, o diabo quer cegar, né, as pessoas, para as pessoas não ver Deus em nós. Quando a gente está, igual nesse versículo aqui, quando a gente está falando, porque tem uns que pregam Deus verdadeiro e tem uns que pregam, né, assim, eu entendi que está falando aqui que igual tem outras religião aí que não prega o Deus verdadeiro. E aí isso o diabo já usa para as pessoas não ver o Deus verdadeiro em nós. Quando uma pessoa é de Deus mesmo, a pessoa é a imagem e semelhança de Deus. E quando a pessoa não prega o Deus verdadeiro e não segue o Deus verdadeiro, é diferente. Eu entendi assim, que E o interessante é assim, porque tem até aqui em cima aqui que diz aqui que Jesus foi a maior perfeita revelação de Deus. Então eu olho para vocês, eu consigo entender que existe um Deus que criou vocês. A gente olha para a natureza, a gente consegue ver que existe um Deus que fez aquilo ali. A gente lê a Bíblia, a gente consegue entender através das histórias que existe um Deus. E até essa palavra que mexe com a gente, que transforma e fala, não, aqui tem Deus se revelando através dessa palavra. Mas a revelação mais perfeita de Deus que existe foi quem? Jesus. Jesus disse assim para os seus discípulos. Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus disse, quem está vendo a mim, vê a Deus. Então o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam Deus através de Cristo. Porque Cristo é a imagem e semelhança de quem? De Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de quem? De Deus. Nós nos parecemos com quem? Ou temos que nos parecer? A maioria das pessoas não se parece. Mas nós somos criados, olha para vocês entenderem, o homem foi criado à imagem e semelhança de, para que quando as pessoas olhem para o ser humano, elas vejam quem? Deus. Assim, puxa, esse cara aqui parece com Deus. Ele não é Deus, mas ele revela a Deus. Quantos compreendem? Eu olho para a natureza revela a glória de Deus. Mas a perfeita revelação de Deus é quem? Cristo. Em que? Em tudo. Amor, perdão, poder, tudo. O irmã Ednelli quer perguntar? É só uma dúvida bem aqui, bispo. Nesse versículo 15, bem aí que a irmã leu de Filipenses. Tem um trechinho que fala bem assim, o versículo 15. Verdade é que, na minha está desse jeito, também alguns pregam a Cristo por inveja. Eu não entendi, como é essa pregação? Porque aqui Paulo, ele tá trazendo um discurso, que foi até uma das pautas assim, que a gente falou semana passada, é porque ficou preso só nesse versículo. Aí ele vai explicar a motivação de algumas pessoas pregar a Cristo. E ele diz, tem gente que prega por inveja. Tem gente que é assim, você sabia? Quando vê uma pessoa fazendo, ela só por causa da inveja, ela quer fazer também. Aí tem gente que vê um pregando da inveja. Tem gente que espelha, mas tem gente que por competição. Tem gente que prega por inveja. Aí vai continuar, ele vai dizer que tem uns que pregam por amor, tem outros que pregam por dinheiro. Mas ele mesmo não pregava por inveja. Não é porque tinha inveja dos apóstolos. Os apóstolos passaram.
Puxa, imagina aí os apóstolos passando e gente sendo curada. Puxa, eu quero ser igual a ele. Aí tinha gente que, em vez de se espelhar para poder, muitas das vezes, ser um instrumento na mão de Deus, queria fazer aquilo ali por inveja. E Paulo disse assim: não importa como está sendo pregado, o importante é que Cristo seja pregado. Mas tem gente que prega Jesus por inveja. Tem inveja. Bispo, e falar em revelação de Deus pela natureza, né, através de várias formas, mas pela natureza. Esses dias, esse final de semana, a gente estava num lugar chamado Boqueirão. Ali, não sei se os irmãos aqui têm a oportunidade de estar ali, né? É isolado lá de tudo. Lá não tem sinal de telefone, lá não tem nada assim, sabe? Você fica isolado do mundo. E ali é interessante como todas as pessoas que estavam ali não eram cristãos, mas eram crentes, né? Porque a maioria das pessoas falava, quando via aquela imensidão, aquelas águas que não se misturavam, as árvores, todo mundo vinha na mente, mas as cores de Deus é perfeita, como Deus é perfeito. E eu ficava assim observando como Deus é perfeito, né? De alguma forma ele conecta a pessoa a Ele. Né? As pessoas aí anoitece, não tem energia, olha para o céu e fala: não, como é que é lindo os céus. Então Deus se revela ou não se revela? Não fica, porque Deus nunca revelou para mim. Precisa alguém revelar Deus para você agora? Você olha para uma formiga, Deus está falando com você. Qualquer lugar onde você for agora, você vai ver Deus se revelando. Irmãos, eu quero fazer essa parte aqui, para depois a gente passar para esses atributos de Deus. Aqui vem sobre os nomes de Deus. É muito interessante sobre essa questão do nome de Deus. Lembra que quando Deus criou o homem, Ele falou para o homem colocar nome em todas as coisas? Vocês lembram? Colocar nome nos animais? Mas Deus não mandou o homem colocar nome nele. Deus tem o nome dele. E Deus, ele se revela de várias formas. Os judeus, eles têm o nome de Deus, e a gente tem que ter o nome de Deus também como sagrado. E a Bíblia diz, é um dos mandamentos, que a pessoa não pode levar o nome de Deus em quê? Em vão. E os judeus, eles levavam tão a sério, preste bastante atenção nisso, eles levavam tão a sério, que eles evitavam falar o nome de Deus. Eles sabiam qual era o nome de Deus, mas porque é um nome tão sagrado, é um nome tão santo, é um nome que carrega uma majestade, uma glória tão grande, para não falar à toa, eles evitavam falar. Aí eles usavam outras expressões, como tem aqui, Elohim, El, que quer dizer Supremo Criador, Gênesis 1:1. Elohim, que é poderoso. Aí tem aqui El Elohim, El Elohim, que é Deus Altíssimo, El Olam, que é Deus Eterno, El Shaddai. Você já viu isso em muitos lugares, né? Materiais de construção, comércio, está lá, comércio tal, El Shaddai. El Shaddai, que quer dizer Deus poderoso. Jeová Jireh, que quer dizer o Senhor proverá. Jeová Rafá, que quer dizer o Senhor que sara. Jeová Nissi, que o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Jeová Shammah, o Senhor está ali. Jeová Raá, o pastor dos rebanhos. Adonai, o Senhor é aquele que governa. E temos no Novo Testamento Theos, que é Deus, e Curios, que é Senhor, e Pater, que é Pai. Quando Jesus foi revelar a Deus, ele revelou Deus como Pai. E qual é o nome de Deus, bispo, que a Bíblia mostra que os judeus tinham medo de falar? O nome de Deus que eles tinham medo de falar era Yahvé. Yahvé é o nome de Deus, que significa, segundo algumas traduções, Senhor. Então, quando Moisés foi falar com o povo, antes dele falar com o povo, ele disse o que para Deus? Mas, e se o povo me perguntar quem foi que me enviou? O que eu vou dizer? Porque o povo sabia qual era o nome de Deus, Yahvé. Aí Deus disse assim para Moisés: diga que o eu sou te enviou. Aí ele fala, o Yahvé, o Deus de teus pais. Aí quando Moisés chega para dizer o eu sou o Yahvé, o povo, Deus, foi Deus. Então, Deus, a gente pode chamar ele
Deus, de Senhor, de Pai, de Adonai. O importante é que a gente esteja se expressando a Ele. Mas os judeus têm esse temor de falar o nome de Deus, Yahvé. E era um nome que eles tinham muito temor em relação a falar. Ah, bispo, tem uma religião que elas chamam Testemunha de Jeová. Aí eles dizem assim, o nome de Deus é Jeová. E eles não aceitam outro nome não, se você dizer, ele não aceita. Mas nós não podemos levar isso, porque a Bíblia não nos ensina dessa maneira. Tem aqui Jeová Rafá, Jeová Jireh, porque são várias expressões. Jeová também é Senhor, Então o povo de Israel sempre chamava o Senhor com várias expressões aqui. Elohim, que quer dizer Deus Supremo. Então Isaías fala que Ele é o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz. Ele é Senhor do Senhor, Ele é o nosso Deus. Tem hora que você olha para o céu e você diz, oh Deus Criador. Tem hora que você vai orar, você está com mais intimidade, você fala, oh meu Pai. Mas é o Pai da terra? Não. Quem é o Pai? É o Senhor. Amém? Tem aqui essa questão que Ele é o que? Gênesis 1:1. O que Deus é? Criador. Abra aí, Gênesis 1:1. Vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio, quem criou? Deus, os céus e a terra. Então Deus é o que? Criador de todas as coisas. Aí aqui tem Mateus 6,6, que fala que Ele é sustentador de todas as coisas. Abre aí, Mateus 6,6. Mateus 6,6. Mateus 6,6 diz assim, eu vou ler para vocês. Tu, porém, Mateus 6:26. Mateus 6, versículo 26 diz assim: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo, vosso quê? Pai. Olha aqui, Jesus está mostrando Deus, o nome de Deus aqui como um Pai celeste, a sustenta. Quem é que sustenta a criação, os animais, que dá de comida para ele? O Pai, Deus. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então Deus sustenta a criação. Quem alimenta, quem provê, quem cuida é Deus. Amém? Agora vem aqui, Ele dirige todas as nações. Salmos 22, abre aí, Salmos 22, o verso 28. Depois o missionário Dalvão já vem aqui para o obreiro Pedro. Nós vamos daqui a pouco para a próxima parte. Salmos 22, o verso 28, diz assim: pois do Senhor é o reino, e é Ele quem governa as nações. Então Deus, Ele é criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas e dirigente. É Ele que governa todas as nações. Todos compreenderam? Então, nós vimos aqui alguns nomes de Deus na Bíblia, no Velho Testamento, que era citado, Eloí, Adonai, e tem louvores que falam sobre o nome de Deus, mas o nome principal dele, no Antigo Testamento, pelo qual ele se revelou para o povo judeu, é Yahvé. Yahvé, que quer dizer Senhor. Mas, quando foi para dizer para Moisés, ele disse, o eu sou. Diga que meu nome, o eu sou. Você lembra quando Jacó estava segurando o anjo, ele queria saber o nome? Era tão importante isso para eles. Então, Ele é o Criador, Ele é o eu sou, Ele é o Deus Todo-Poderoso, amém? Ele é o nosso Pai. Aí aqui vem que Deus é uma pessoa. Talvez você fique assim, Deus é uma pessoa? Meu Deus, como assim, bispo? Tá, o que é uma pessoa? Um corpo é uma pessoa? Não, o corpo não é uma pessoa. Nós somos uma pessoa que habitamos em um corpo. Quando a pessoa morre, o que fica? O corpo. Morreu, mas o corpo está ali. Então, a pessoa em si, ela está viva. Então, quando fala de pessoa, está falando de intelecto, de emoções, como tem aqui, ó. Deus é uma pessoa, por quê?
no caso aqui, que ele é espírito, a sua essência ele é espírito, não tem as nossas limitações, porque ele possui inteligência, consciência, determinação própria, é uma pessoa divina, não é uma pessoa humana, não é que Deus é um ser humano, não, estou dizendo que Deus, estou dizendo quando fala Deus é uma pessoa, é para que você entenda que Deus é uma pessoa no sentido de que é um ser divino, um ser inteligente. Toda criança faz essa pergunta: quem criou Deus? Você já viu? Toda criança: mãe, quem criou Deus? Eu pergunto para você: quem criou Deus? Ninguém. Ele diz: eu sou o princípio e o fim. Ele não tem começo e nem fim. Então, ninguém criou Deus. Deus ele é. Por isso que ele diz para Moisés: eu sou o que sou. A nossa mente é limitada para a gente tentar entender Deus. Você já viu uma criança? Uma criança, ela diz assim: mãe, e quando eu casar, quem é que vai cuidar de mim? Mãe, quando eu casar, quem é que vai me dar banho? A criança, ela pensando em ser adulto, mas com a mentalidade de quê? De criança. Você já viu? Criança tem muito disso. Mãe, quando eu casar, a senhora vai estar... E ela fica preocupada, porque ela está com a mentalidade de criança. Então é igual a gente. A gente tem uma mentalidade tão limitada que a gente quer enxergar Deus ou entender Deus na sua totalidade com essa mentalidade pequena. Não, alguma coisa criou Deus. Não tem como. Quem é o pai de Deus? Quem é a mãe de Deus? Porque a gente tem um pai, a gente fica associando com essa mente. Deus não tem pai, Deus não tem mãe. Deus, ele por si só já se basta. Ele é criador de todas as coisas. Foi Deus que criou o tempo. O tempo não existia. O que existia era a eternidade. E aí Deus vem e cria o tempo cronológico, dia, hora, mês, ano. Deus é que criou as estações, mas não existia. Só que a gente não consegue entender, mas a gente vai ter uma eternidade para tentar pelo menos saber um pouco de Deus. Amém? Vamos lá. Então Deus é uma pessoa por causa desse sentido. A Bíblia mostra aqui que ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Todos compreenderam? Deus é uma pessoa, não é uma pessoa humana, é uma pessoa divina no sentido de inteligência, raciocínio, espírito. Nós vamos aqui para os atributos de Deus. Então eu não sei se vai dar tempo, mas vamos cada pessoa falar sobre um dos atributos de Deus rapidamente. Obreiro Pedro, nós vamos para os atributos naturais. Eu queria que o senhor falasse aqui sobre a onipresença de Deus. Está lá em Jeremias. Ah, o senhor está sem óculos, né? Quer que eu leia? Deixa eu ler aqui. Jeremias, abre aí todo mundo. Jeremias 23. Eu vou ler, aí o senhor fica ligado aí. Ô, Pedro, esqueci, mas o senhor é bom de memória, o senhor vai conseguir entender aí. Jeremias, abre aí, depois de Salmos, Isaías 23. Onipresença. A onipresença de Deus. Essa é uma característica natural de Deus, isso é natural dele. Jeremias 23 diz assim: acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também de longe? Deus está fazendo uma interrogação aqui, contra os falsos profetas, se por acaso ele é Deus só de perto. Deuteronômios 31:6, abre lá. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio 31:6. Então primeiro em Jeremias Deus disse: acaso sou eu só Deus de perto ou de longe também? Deuteronômio 31:6 diz assim, achou aí? Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E para finalizar, Provérbios, abre aí, Provérbios, depois de Salmo, 15:3. Provérbios 15, o verso 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e bons. Pedro, onipresença de Deus, atributo natural dele.
Pois é, meus irmãos, o que é que eu vejo em relação a isso? Vou até levantar. Porque aonde tiver uma vida, pode ser uma formiga, igual a irmã falou ali, uma formiga, um galho, algo verde, ali está a presença de Deus. Eu não vou orar por fulano porque fulano está em Brasília. Não interessa, não tem barreira para o mundo espiritual, não. Quando você manda, ela vai. E outra coisa em relação à onisciência, o Salmo 139 fala, você pode entrar onde for. Você pode entrar onde você for. Eu estou lá com você. Até no inferno, se você entrar, eu lá estou. O meu olho está ligado em você. Tem gente que às vezes fala assim, não, eu vou aprontar não sei o quê. Deus não está vendo. Meu amigo, não está o quê? Me para. Por favor, não faz isso. Porque Deus está te vendo, aonde tiver. Você para com isso. Então Deus é onipresente, onisciente. Não adianta a gente querer esconder. E os atributos de Deus estão por toda essa parte. A irmã Josélia falou um negócio ali sobre a natureza, que revela e clama a presença do Senhor. Por exemplo, se você plantar, você prepara a terra. Você mexe com planta, você sabe. Você prepara a terra. Bonitinha, belezinha, aquele vasinho ali. Se você não enfiar a semente, a terra fala assim, eu quero a semente. Se você não me dá a semente, se você não me pagar com a semente, eu não faço nada. Nada acontece. Você vai lá, que essa é a sua obrigação, colocar a semente. Você preparou o vaso, belezinha, bonitinho, bacana, com mano figurino, aí vai lá e a semente. Aí quem é que vai dar o crescimento? Igual o bispo falou. Esse menino é meu. Que Deus, meu amigo, se Deus não fazer a semente brotar, nada acontece. E te digo mais, se a terra não tiver fértil, você não vai ter planta. Se tiver terra seca. Por que chama os incrédulos de céticos? É porque eles não acreditam em Deus. É uma terra seca. É uma terra que não prolifera. São coisas mortas. Igual uma lajota dessa daí. Um pedaço, uma pedra, um pedaço de pedra. Lá não se brota nada, lá nada acontece. A Josélia aqui mais uma vez, ela sabe, se arrumar o vaso, se botar a semente lá e não botar água, para ela ficar úmido vem do humilde, senão nada acontece. Por quê? Porque depende um do outro, a terra está seca, mas se não chover, não, porque tem que ser de dois, precisa de dois. Deus, quando mandou os apóstolos, de dois, sempre dois. Então, as coisas acontecer depende desse. Então Deus é onipresente, onisciente em qualquer lugar. Não adianta querer esconder de Deus em circunstância nenhuma, de maneira alguma. Nenhum de nós vai conseguir. Amém. Nenhum de nós. Então, meus irmãos, fica aí a minha. Se eu for falar aqui, Então, a onipresença de Deus. Deus está aqui agora, sim ou não? E lá no Japão? Sim também? E lá em Marte, que não tem ninguém? Deus está em todo lugar. Vamos lá, a obreira Claudiva. Sim. Pois é, se Deus está aqui, com certeza. Se tiver onde tiver 2 ou 3, lá estarei junto. Isso. Unido, tem que estar unido. Porque se estiver brigando, é claro que não. Não. Por favor, tem mais essa. Se não tiver unido, não tem Deus. Porque Deus, nosso Deus é o Deus de paz, de amor, de comunhão, uns para com os outros. Se haver guerra, contenda, divisão, facção, é outro Deus, Deus com D minúsculo. Pronto. Então, só Deus tem esse atributo de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Bispo, eu queria comentar a respeito que Deus está vendo, igual o irmão falou ali, né? Essa semana eu estava numa fila e aí chegou uma abençoada e passou na nossa frente, né? Aí a mulher ficou com tanta raiva que disse assim, dá vontade de ir ali e furar o pneu da bicicleta dela nesse instante. Eu falei assim, mulher, não faz isso não, porque Deus está te vendo, viu? A mulher Deus, não estava vendo, mas Deus está vendo. Ela se sentiu ali como se não tivesse ninguém vendo ela, e na verdade Deus estava escutando tudo, Deus estava vendo. Aí ela parou e falou assim, disse, é mesmo, né? Eu falei assim, pois é, vai que você fura lá o pneu da bicicleta dela e o castigo vai ser pior para você. Isso é verdade. Aí ela disse, então tá bom, eu não vou não. Aí ela quietou lá. Isso, graças a Deus. Irmãos, pelo horário que já está quase avançando, eu vou vamos só ler aqui e aí eu trago resumidamente para vocês, tá bom? Pode desligar o microfone, missionário Davan. Então, a onipresença de Deus é que Deus está presente em todos os lugares. Onipotência, abre aí, Salmo 33, 9. Vamos ver aqui, Salmo 33, 9.
Só Deus é que tem esses atributos, querido. Só Deus. Salmos 33, 9. Diz assim. Agora nós vamos ver da onipotência de Deus. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. A onipotência, o poder de Deus. Deus criou tudo através de quê? Da fala. Ele falou e tudo passou. É poderoso ou não é esse Deus? Olha a potência que Ele tem. Ninguém tem essa potência. Ninguém é onipotente igual Ele, só Ele. Consciência, aí aqui vem a onisciência. A onisciência, Salmos, tem outros versículos, depois você vai ler na sua casa. Salmo 139, abre aí, vamos ver sobre a onisciência de Deus. Salmo 139, abre aí. Salmo 139, eu vou ler para a gente ganhar tempo, porque é um assunto que a gente está trazendo resumido. Isso aqui é um assunto que passa na faculdade 6 meses. Nós estamos vendo aqui em menos de 40 minutos, resumidamente. Salmo 139, o verso 7, eu vou ler o verso 7 a seguir, diz, só até o verso 7, para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Vamos ver em diante. Se subo aos céus, lá está, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Aqui em todo esse, até o verso 17, o salmista está falando da onipresença de Deus. Se eu subo nos céus, Deus está. Se eu desço lá no fundo da terra, Deus está. Então é igual a obreira Claudiva falou, Deus está vendo. Então essa onisciência, Deus tem a ciência. Tem alguém escondido? Quando Deus disse assim para Adão, Adão, cadê você? Será que Deus não sabia? Sabia. Então é só Deus que sabe. Deus sabe, a onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Vamos agora para a imutabilidade. Abre aí, Salmo 102. Abre aí, Salmo 102. Salmo 102. O verso qual? O verso 27. Salmo 102 diz assim: Tu, porém, és o mesmo, e os teus anjos, os teus anos jamais terão fim. Então, vamos ver também aqui, é Malaquias 3,6, será? Acho que é Malaquias. Abre aí. O MUL? Coloquei, mas esse L ficou meio parecendo um. Abre aí, Malaquias. Malaquias. Deixa eu ver se é esse o 3,6. Nós estamos vendo da imutabilidade de Deus. Malaquias 3,6, é isso mesmo. Diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, pois vós, os filhos de Jacó, não sois. Pois por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Então Deus está dizendo que Ele não muda. O ser humano muda ou não muda? Não, nós muda, irmão. Qualquer coisinha já vai, melhorou de vida um pouquinho, já mudou, né? A pessoa já muda. E Deus muda? Deus muda para melhor? Tem como Deus mudar para melhor? Ele já é um. Tem como Deus mudar para pior? Deus não muda. Deus é eternidade. Salmo 92, abre aí, Salmo 92. Vamos ver sobre a eternidade de Deus. Salmo 90, versículo 2, o que diz? Sobre a 92 diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, e tu és Deus. Então Deus é um Deus eterno. Deus, Ele é para sempre. E se um dia Deus morrer, tem essa possibilidade? Ele é eterno. Aí tem aqui, e tem outros atributos, não deu para colocar todos, mas você precisa ter
esse entendimento que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus é imutável, que Deus é eterno. São atributos naturais. Agora, moral de Deus, a santidade. Isaías 57, abre aí, mais na frente, depois de Salmos. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías 57. Nós vamos ver o verso 15. Isaías 57. Chegar em casa, você vai meditar mais sobre isso aí, que nós estamos dando só uma pincelada, só para abrir o seu entendimento. Isaías 57, o 15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de, qual é o nome de Deus? Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Qual é o nome de Deus? Santo. Isaías 6 vai contar da visão que Isaías teve, e nessa visão Isaías dizia que os anjos e os querubins declaravam: santo, santo, santo é o Senhor. Então o nosso Deus é o que? É santo. Ele é santo. Vamos lá, aqui tem o amor. João 3,16 diz o que? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então são atributos morais de Deus, o amor. Deus é amor. Deus é o que? É amor. Aí aqui é a justiça. Nessa justiça depois você vai ler. É impossível Deus fazer injustiça, porque Deus é justo. E para finalizar, a fidelidade. Abre aí em Hebreus 10, 23. Para a gente finalizar aqui essa parte. Lá no finalzinho, se você for para o Apocalipse e voltar algumas páginas, você vai encontrar Hebreus. Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Diz assim: guardemos firmemente a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é o que? Fiel. 2 Pedro 1,4. Mais na frente aí um pouquinho. 2 Pedro, ou é voltando? Deixa eu ver. É mais na frente. Isso, mais na frente um pouquinho aí. 2 Pedro, carta de Pedro. 2 Pedro 1,4. 1,4 diz assim: pelas quais nos têm sido doadas profecias e muito grandes promessas, porque ela vos torneis coparticipante da natureza divina, livrando-nos. É isso mesmo? 2 Pedro 1,4. Muito grandes promessas. Está falando das promessas de Deus, que nós vimos lá em Hebreus, falando da fidelidade. Para que com elas vos torneis coparticipando da natureza divina, livrando-nos da corrupção e da paixão que há no mundo. Então Deus, ele fez as promessas, e essas promessas que Deus fez, ele é fiel em cumprir. Amém? Tem outras passagens, depois você vai ver aí, que diz que ainda que nós sejamos infiel, ele é o quê? Fiel. Tem como Deus mudar a sua fidelidade? Não tem. Tá. Quem é que Deus ama mais? O crente ou o não crente? Deus ama a todos iguais. Então, nós vimos aqui os atributos de Deus. Só Deus é que tem esses atributos, amém? Só Deus é que tem esses atributos na perfeição, na sua totalidade. E Deus é um Deus eterno, onipresente. Um dia que você pensar que você está só, você esqueceu do atributo de Deus, que é o que? Onipresença. Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias Ele está conosco, amém? Quantos gostaram desse estudo sobre Deus? Esclarecedor, não foi? Você fala, meu Deus, e foi resumido para você. A gente correu, chegar em casa, você vai ler esses versículos aqui, que tem muito versículo que a gente não leu. Dá uma meditada novamente. Vamos orar? Fique de pé. Vamos agradecer a Deus por esse estudo, por Ele ser esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso. Feche os teus olhos. Pai, obrigado por se revelar a nós, Senhor, através da criação.
através do povo de Israel, através das pessoas, através da Tua palavra, através de Cristo. Obrigado, Senhor, por conhecermos um pouco sobre os Teus nomes, sabendo, meu Pai, que o Senhor é Yahvé, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, por ter nos escolhido, meu Pai. Ó Deus, obrigado por ter nos feito, e obrigado, Senhor, por estar nos dando essa oportunidade de Te conhecer. Senhor, eu Te peço, revela-Te a nós mais e mais, para que possamos Te conhecer, Senhor, para que possamos, meu Pai, conhecer o Senhor, meu Pai, e revelar o Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo que trouxe o entendimento, ó Deus, da Tua palavra aos nossos corações, da Tua fidelidade, da Tua santidade, da Tua onipotência, meu Pai. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, meu Pai, da Tua onipresença, sabendo que o Senhor está em todos os lugares, nesse momento, estando aqui conosco, estar com a nossa família, guardando eles, da Tua onisciência, meu Pai, que os Teus olhos tudo vê, da Tua imutabilidade. O Senhor não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e permanece para todo sempre. O Senhor é o Deus eterno, Todo-Poderoso. Pai, nós Te louvamos e Te bendizemos, porque não há outro além do Senhor. O Senhor é o único Deus da nossa vida. Leva o Teu povo para casa, guardado, protegido, e dê a todos uma noite de paz e uma quinta-feira abençoada, em nome de Jesus. Os que creem, diz amém. Pode levar essa folha, a folha é sua, querido. Leva a folha em casa, você dá mais ou menos. Quem não pegou o estudo de Filipenses semana passada, pega aqui comigo. Filipenses, bispo, eu não peguei o estudo da semana passada. Pega aqui para você levar. Que eu vou mandar eles para a mansidão. Os que ficaram aqui, aí é a oportunidade que vocês têm de pegar e estudar um pouco a carta aos Filipenses. A gente está fazendo assim no mapa mental para ficar bem fácil o seu entendimento. Deus abençoe. Bispo, eu queria levar um estudo desse para casa, para dar para o meu esposo, para minha filha, para o meu pai. Pode pegar aqui, enquanto tem, pega logo.